Olá, sétimo ano, vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos hoje corrigir as páginas 204 a 209. Vamos lá? Vamos conferi-las? Bom, iniciando aqui. Vamos lá, deixa eu diminuir só um pouquinho. Estamos diante do texto 1, matar para proteger. Vamos fazer essa leitura juntos? Então, vamos lá. Caçar animais e derrubar árvores pode ajudar a preservar a natureza? Na opinião de muita gente, sim. A exploração sustentável, um nome pomposo que significa não retirar do ambiente mais do que ele pode repor naturalmente. Ganha cada vez mais espaço como estratégia para acomodar os interesses conflitantes de quem tira da natureza o sustento próprio e de quem quer ver intocadas as paisagens. A caça controlada, dizem alguns pesquisadores, pode evitar a superpopulação de espécies, além de gerar receita. Isso vem sendo feito com sucesso no Rio Grande do Sul, o único estado brasileiro em que a caça é legal. Todos os anos, a Fundação Zoobotânica indica quais as espécies disponíveis para caça, em que quantidades e em que regiões. A novidade agora é que algumas espécies símbolo da preservação, como a onça-pintada e o jacaré, estão na mira do uso sustentável. Na Amazônia, o desafio é controlar a extração de madeira, uma ameaça à floresta. Proibi-la preservaria a região, mas tiraria o sustento de famílias que trabalham nas madeireiras. A saída é um manejo sustentável, ou seja, corte selecionado e controlado. Temos aqui a bibliografia, Fernanda Campanelli, Massorotto, Super Abril, Ecologia, Matar e Proteger, né? Tem o Dia do Acesso. Essa aqui é a nossa referência bibliográfica, ok? Então, agora vamos lá para a nossa interpretação textual. Sabemos que esse gênero textual que acabamos de ler é um texto expositivo em livro didático, ok? Vamos lá. O que é a exploração sustentável? Bom, nós acabamos de ler, né? É quando você não retira do ambiente mais do que ele pode repor naturalmente, tá? Vamos prosseguir número 2. Transcreva do texto os termos em que a autora utilizou para dar credibilidade às suas informações. Ela tirou, na opinião de muita gente, tá? Aí ela colocou alguns pesquisadores, a Fundação Zoobotânica. Então, ela se utiliza de pesquisadores, de uma fundação séria, né? Para que o texto dela tenha maior credibilidade, para que as pessoas possam ler esse texto e compreenderem que ele apresenta fundamentos, tá? Fundamentos de pesquisadores, fundamentos de uma fundação, ok? Isso traz credibilidade. Vamos para o número 3. Leia o trecho abaixo, retirado do primeiro parágrafo. A caça controlada. Dizem alguns pesquisadores, pode evitar a superpopulação de espécies, além de gerar receita. Qual é o sujeito do verbo destacado? Bom, nós temos aqui, o verbo destacado é o pode, tá? Pode evitar. Inclusive, temos até aqui uma locução verbal, né? Então, nesse caso, dizem alguns pesquisadores, pode evitar a superpopulação de espécies, além de gerar receita. O que pode evitar a superpopulação de espécies, além de gerar receita? A caça controlada, tá, gente? Então, eu tenho esse sujeito aqui. Esse é um sujeito simples, tá? Porque ele apresenta um único núcleo, caça, ok? Como se classifica? Acabei de falar para vocês. 3. C. Reescreva esse trecho substituindo o termo sublinhado por a caça sustentável e a conscientização. Bom, vocês vão reparar que a resposta, eu vou usar agora esse sujeito no lugar de só a caça sustentável, ok? E quando nós fazemos isso, reparem o que acontece. A caça sustentável e a conscientização, dizem alguns pesquisadores, podem evitar. Repararam que agora a flexão de número e pessoa? Muito bem, então essa flexão aqui aconteceu, por quê? Porque eu estou concordando em número e em pessoa com o sujeito. Aqui eu tenho dois elementos sendo mencionados, portanto, verbo no plural, ok?
Vamos lá para o número 4. Analisando a estrutura gramatical do último parágrafo, responda. Qual é o sujeito da forma verbal preservaria? Vamos dar uma olhadinha lá? O último parágrafo. Opa. Aqui no último parágrafo, ó. Na Amazônia, o desafio é controlar a extração de madeira, uma ameaça à floresta. Proibi-la preservaria a região. Aí, a pergunta é, qual é o sujeito de preservaria? O que preservaria a região? A resposta é proibi-la. Não foi isso, gente? O que preservaria a região? Proibi-la. Portanto, proibi-la é o meu sujeito. Perfeito? Vamos lá. Voltando aqui. Perfeito. Como se classifica o sujeito da forma verbal tiraria? Vamos voltar rapidinho. Eu acho que ficaria mais fácil mostrar para vocês assim, tá? Aqui, vamos lá. Tiraria, né? Onde nós estamos? Aqui. Proibi-la preservaria a região, mas tiraria o sustento de famílias. O verbo é tiraria. O que tiraria o sustento de famílias que trabalham nas madeiras? Bom, tiraria. Ela tiraria, tá? Eu não tenho aqui expresso na minha oração um sujeito. Então, através da desinência verbal, desse iria final aqui, eu consigo perceber que estou diante de uma pessoa, tá? No caso, eu, primeira pessoa do singular, eu tiraria, tá? Eu consigo identificar isso através dessa desinência. Portanto, existe um sujeito sim, mas ele está implícito. Ele está escondido, oculto, através desse verbo tirar. Então, tiraria o sustento. Quem tiraria? Eu tiraria. Mas como ele não está explícito na minha oração, essa pessoa, eu, ele será um sujeito, então, desinencial ou oculto. Por quê? Porque ele não está exposto. Eu consigo determinar que existe um sujeito. Esse sujeito só foi identificado através da desinência verbal e ele será assim classificado como sujeito oculto, ok? Ou desinencial. Vamos lá para a resposta. Aqui, sujeito desinencial ou oculto. Vamos lá. Na página 206, aqui. A resposta à primeira pergunta no texto é positiva somente se: letra A. A caça e a derrubada de árvores forem feitas principalmente por aqueles que sobrevivem na natureza. E número 6. Aqui era número 5, né? O texto informa que a permissão da caça no Rio Grande do Sul tem como objetivo controlar o número de animais de uma determinada espécie em algumas regiões. Número 7. É correto afirmar que, em relação à Amazônia, melhor será controlar o manejo da floresta do que impedir o corte de árvores. Ok? Letra A, a resposta certinha. Vamos para 206. 7. Número 8. Ou seja, um corte selecionado e controlado. Última frase. Considerando o texto, a frase reproduzida acima contém uma noção de explicação. Esse ou seja, isto é, são expressões que vão trazer essa ideia de explicação, ok? Então, letra D. Número 9. A novidade agora é que algumas espécies símbolos da preservação, como a onça-pintada e o jacaré, estão na mira do uso sustentável. Essa afirmativa, considerando-se o contexto, significa, em outras palavras, que a onça-pintada e o jacaré poderão até mesmo ser caçados, com o controle dos órgãos responsáveis, ok? Então, número 9, letra E. Vamos agora para o texto 2. Aqui na página 207, temos o texto 2 aqui. A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi adotada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas,
com abstenção dos 6 países do antigo bloco soviético, da Arábia Saudita e da África do Sul. Nela consta que todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos e dignidade, e que as liberdades e os direitos especificados na Declaração devem ser garantidos a todos, sem discriminação de raça, cor, sexo, língua, opinião política e religião. Os direitos enumerados incluem os direitos civis, tais como liberdade de expressão, de consciência, de movimento, de se reunir e associar pacificamente, e os direitos econômicos e sociais, direito ao trabalho, a um padrão de vida adequado, a educação e a participação na vida cultural. O exercício dos direitos e das liberdades individuais só é limitado pelo respeito aos direitos e às liberdades de outrem. Direitos do Homem, Nova Enciclopédia Ilustrada, Folha de São Paulo, Folha da Manhã, de 1996. Vamos lá, então, para o número 10, página 208. De acordo com o texto, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, letra A, foi aceita por quase todos os países, com exceção de uns poucos que não a adotaram. Número 11. Na oração, os direitos enumerados incluem os direitos civis, o sujeito do verbo incluir é os direitos enumerados. Como nós chegamos a essa conclusão? É só nos perguntarmos para o verbo. O que incluem os direitos civis? Os direitos enumerados. Então, eu tenho já a resposta, tá? Letra C aqui. Número 12. O exercício dos direitos da liberdade e das liberdades individuais só é limitado pelo respeito aos direitos e às liberdades de outrem. Finalzinho do texto. A frase que tem, com outras palavras, o mesmo sentido desta é: os direitos de um indivíduo terminam onde começam os de outro. Perfeito? Letra C. Questão 13. Após a leitura do texto com base em seus conhecimentos, identifique o trecho em que o sujeito da oração é composto. Agora, analisando todas as questões que vocês já fizeram isso, nós vamos para essa letra E aqui, para mostrar para vocês. Porque aqui eu apresento uma oração com o sujeito composto, tá? Primeiro passo é encontrarmos o verbo. E onde está o verbo aqui? Ó, devem ser, tá? Devem ser garantidos, tá bom? Ó, devem ser. E aí eu pergunto, o que devem ser garantidos a todos? As liberdades e os direitos especificados. Então, eu tenho liberdades como núcleo, eu tenho direitos como núcleo. Eu apresento 2 núcleos no meu sujeito, portanto, o meu sujeito ele é composto. Ok? Parabéns para quem acertou. 209. Número 14. Os seres humanos nascem livres e iguais em direitos e dignidade. A afirmativa acima é reforçada no seguinte trecho do texto. Letra E. Sem discriminação de raça, cor, sexo, língua, opinião, política e religião. Ok? Vamos lá então, 14, letra E. E nós acabamos por aqui, né? Agora começa uma nova proposta. Essa aqui foi a página 209. Ok? Então, espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham entendido e tenham acertado, tá? E tenham reparado também os erros, né? Caso tenham cometido. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.